Bom, gente, bom dia a todas e todos. Beto Mariano, Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal, Ricardo Manzi, a direção aqui do Centro de Saúde, Neia, o São Antônio, William. Cumprimentar todos os servidores que aqui estão, os companheiros da educação, os servidores públicos, a Guarda Municipal. É duro a Guarda Municipal fazer o que está fazendo. Proibir que uma manifestação democrática de interesse desses servidores também, da Guarda, né, impedindo que quem está defendendo eles, defendendo inclusive o dinheiro dos seus filhos, comer um pouco melhor, para poder atender o interesse, vocês são obrigados a ficarem aqui como leão de chácara, né, garantindo ao distanciamento que não existe para o combate ao Covid, diga de passagem, que é uma administração incompetente, mas que a prefeitura procura fazer contra o servidor. E aí, senhoras e senhores, eu estou hoje aqui, muitas vezes vim e tantas outras virei, mas hoje eu venho aqui como deputado, como vereador eleito, até informei na Câmara Municipal que estaria aqui. E eu quero saber se essa administração ela vai cumprir o que o prefeito já por 3 vezes falou em público, que não daria um calote nos servidores públicos. E o interessante é que agora esse prefeito não está recebendo os servidores. Por que não está recebendo? A administração está bem financeiramente. Nós temos os dados. Nós vimos agora há pouco a prefeitura abrir mão de um empréstimo para diversas obras e disse: vou realizar as obras com dinheiro próprio. Então, senhoras e senhores, nós estamos aqui brigando por algo que é legítimo, é constitucional, e inclusive ontem, como disse aqui o Beto Mariano, diante da demora do presidente da Câmara Municipal pagar a database para os servidores da Câmara, pessoalmente, junto com o Beto Mariano, fomos ao Tribunal de Contas do município, por exemplo, com o presidente do tribunal ontem, né, que nos posicionou, que todos nós já sabíamos, é claro, que é constitucional e que, portanto, seja o Poder Legislativo ou a Prefeitura, tem por obrigação pagar a database. Isso fizemos ontem e hoje pela manhã. O presidente da Câmara me ligou dizendo que vai incluir na próxima folha de pagamento. Então, é legal. Imoral é a Prefeitura dar um calote no servidor. E será que essa administração vai ser a primeira administração a dar calote em database desde do saudoso Daniel Antônio para cá? Desde o saudoso Daniel Antônio, capaz que tem uns meninos aqui que não tinham nem nascido ainda. Então, amigos, nós viemos aqui, e eu quero dizer agora para os colegas servidores, mais do que ninguém, você que está nos ouvindo, que gostaria de estar aqui, é simples, desça, venha atrás do seu direito, venha defender aqueles que dependem de você, você que é mãe, que é pai, você que tem pessoas, responsabilidades, venha para cá, porque é aqui que nós garantimos o nosso direito. Nunca foi dado, e ainda mais agora, numa administração que nós não sabemos para onde vai. Eu sou vereador de oposição, mas eu quero que a administração dê certo. Eu não quero que ela dê para trás. Eu não quero que ela descampe. Eu não quero. Tenho a minha autonomia e a minha independência para fazer o que o vereador tem que fazer, que é fiscalizar, acompanhar, conferir. E o que for certo, eu vou dizer: olha, está certo, está ótimo, é isso que nós queremos em tudo. O que não tiver, tem o devido processo que tem que ser feito. Investigação, inquérito, processo, tudo aquilo. Que é isso que a legislação determina. Esse é o papel
do vereador. E aí, amigo, eu quero encerrar dizendo assim, olha, nós não podemos descansar diante disso. Eu quero aqui, como eu já disse outras vezes, existe hoje uma disposição e uma conversa direta do prefeito comigo, fala comigo, e também na Câmara Municipal, que pagaria a database. Mas depois que chegou para cá um grupo de assessores indicado pela igreja e pelo partido, importado de diversos estados, aí a coisa mudou. Agora o servidor está virando inimigo. O servidor sustenta essa prefeitura. E eu quero que todos aqui entendam que nós temos que fazer pressão, porque esse calote que a prefeitura quer dar pode decretar talvez o fim da correção salarial dos servidores públicos para sempre, porque é fácil fazer as contas. Eu gosto do Beto Mariano, do Ricardo Manzi, por outras razões inclusive, mas uma é importante: saber fazer conta. Hoje é 9,34. Com a próxima database vai ficar acima de 12%. Quase 20% a próxima database. Então faz conta aí, minha amiga, meu amigo, servidor, está ouvindo. Se fica esses 9,34, mais 15, 18, 20% da próxima database, você acha que a prefeitura vai pagar? Não vai. Não vai. Porque aí, por mais que a economia hoje esteja adequada, acumula-se valores que aí eles vão dizer: olha, vocês, servidor público, não podem acabar com a prefeitura de Goiânia, então não vai receber. Então, mais do que nunca, Ricardo, estou aqui como vereador, mas sou sindicalista, sou servidor público. Nós precisamos fazer um protesto, vamos procurar o governo falar com ele, não é? E ao mesmo tempo criar uma agenda de luta. Uma agenda de luta. Nós não podemos deixar de exigir o prefeito de valorizar esses dias aqui. Passo ficou aberto 24 horas. Servidores da saúde, a enfermagem, né? Ficou aqui sustentando e fez correto. Sem férias. Né? Estamos sem férias. Eu trabalho lá na UPA Noroeste. É um descalabro, falta material, falta funcionário. E, no entanto, os que estão trabalhando não são respeitados. Então, amigos, vamos fazer o nosso protesto, vamos montar a agenda e nós não vamos aceitar calote. Calote no dinheiro do servidor, não. Prefeito Rogério Cruz, aqui é o vereador Mauro Rubem. Vossa Excelência se comprometeu a pagar a database e garantir o direito do servidor. Inclusive, deveríamos estar discutindo a respeito de concurso público, de valorização do serviço, de profissionalização, coisa que está até esquecida. E nós não vamos desanimar enquanto os nossos direitos básicos, mínimos, não estamos discutindo nem aumento de salário. Diga de passagem, 70% do servidor de Goiânia ganha até 3, 4 salários mínimos, que é muito pouco pelo serviço que faz. Então, Ricardo, desculpa ter falado muito, mas estamos aqui para cumprir uma agenda que a categoria, as entidades definirem, para que nós não deixemos Goiânia mais triste. Até porque cada real que entrar no salário do servidor por conta da database vai para o comércio, vai para a atividade econômica, vai para ativar a economia de Goiânia, vai para melhorar a própria situação do servidor, do funcionário público somente, não. Vai também para o comércio, para todos que vendem para o servidor. Então é isso, parabéns, Ricardo, as entidades, os trabalhadores que aqui estão. Temos que acreditar que sempre uma coisa: quem não luta pelo que quer não merece o que tem. Por isso que eu sempre venho à luta e apoio todas as lutas para direito do servidor, direito do trabalhador, da sociedade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Mauro Rubem.